Olá, que bom que você está aqui. Se você tem um podcast, pensa em começar um ou já vive da criação de conteúdo, essa aula foi feita sob medida para você. Meu nome é Ana Mangueira, eu sou advogada há mais de 12 anos, especialista em direito dos contratos com uma atuação forte no mundo digital. Tenho especialização em Direito Digital, Compliance, Justiça Constitucional na Universidade de Pisa e Sustentabilidade Corporativa pelo MIT. Eu sou professora, autora, consultora jurídica e também, cá entre nós, uma apaixonada por negócios criativos. E mais do que isso, eu amo o universo dos podcasts. Já gravei alguns e sou ouvinte fiel de muitos projetos incríveis. Por isso eu entendo o que acontece nos bastidores, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista jurídico. Inclusive, já elaborei inúmeros contratos para podcasters e sou cliente. Já paguei para participar em um podcast como estratégia de posicionamento. E acredito que ter contratos nessa área é fundamental para dirimir eventuais problemas. E aqui vai um ponto importante. Nessa jornada, eu contei com a assessoria da Kelly Oliveira, Cal Assessoria, uma profissional extremamente preparada que entende de dores reais de quem vive da imagem, da voz e da influência. Eu falo como cliente, viu? Eu recomendo com total segurança. Talvez você esteja pensando, Ana, eu tenho um modelo de contrato. E tudo bem começar com um modelo. Ele pode parecer uma solução prática. Mas me conta uma coisa com sinceridade. Se o serviço que você entrega no seu podcast é único, por que usar um contrato genérico? O que você constrói no seu conteúdo, ele é autêntico, ele é pensado com estratégia, alinhado com a sua identidade, com o seu público. Então, usar um documento padrão que não conversa com a sua realidade, com os seus bastidores, com a forma como você negocia, entrega e cresce, nem combina, né? O modelo disponível pode até ajudar a entender o que você precisa, que precisa estar num contrato, mas ele não te protege de fato porque não foi feito com você em mente. E na hora em que surgir um mal-entendido, uma quebra de parceria ou até uma nova oportunidade, é o contrato que vai ditar se você está protegido ou exposto. É por isso que eu não trabalho com modelos. Eu crio o contrato sob medida, com linguagem clara, focado na prática, que mostram o valor do seu conteúdo e protegem a sua entrega. Como advogado especialista em contratos, o que eu faço é traduzir o que você faz com excelência para o papel, ou mesmo para o digital, de forma estratégica e segura. Então, se o podcast tem personalidade, posicionamento e propósito, o seu contrato precisa acompanhar essa estratégia. Porque crescer com leveza e segurança é possível, desde que as bases estejam bem feitas. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar a construir. Hoje eu vou te mostrar os principais tipos de contratos que um podcaster precisa conhecer e as cláusulas mais importantes. Além de tudo, vou trazer para você os riscos que você corre quando trabalha só no boca a boca. Ninguém merece, na verdade. Porque no final do dia, podcast é conteúdo sim, mas também é marca, é negócio, é posicionamento. E se você já firmou uma parceria no boca a boca, você já correu muito risco jurídico. Então vamos juntos transformar esse risco em estratégia, clareza e proteção. E aí, vamos começar? Mas afinal de contas, quais são os contratos que todo podcaster deve conhecer? Vamos direto ao ponto. Se você tem um podcast, seja individual, com co-host, entrevistas ou patrocinadores, você precisa pensar juridicamente como um profissional. E para te ajudar, eu vou listar 5 tipos de contratos que são os mais comuns e mais importantes nesse universo. Eu vou te explicar um por um, de forma simples e prática. O primeiro deles é o contrato de parceria ou co-apresentação. Esse é o contrato ideal quando você divide o podcast com outra pessoa. Ele define quem é o responsável por quê, como será a divisão dos lucros ou monetização e, principalmente, quem é o dono do conteúdo, caso a parceria se encerre. Já vi situações em que o co-host saiu e levou o nome do podcast junto. Por quê? Porque não havia contrato. E você não vai passar por isso, afinal de contas, não é? O segundo tipo é o contrato com convidados. Parece simples, a pessoa participa, grava e pronto. Mas e se amanhã ela quiser que o episódio saia do ar? E se ela processar você por uso indevido da imagem ou fala? Esse contrato ele deve incluir uma autorização de uso de imagem, da voz e do conteúdo, além de deixar claro que o material poderá ser publicado e promovido livremente pelo podcast.
O terceiro tipo de contrato é o contrato de patrocínio, publicidade. É aqui onde entra o dinheiro e por isso precisa ser ainda mais bem alinhado. Você precisa definir o que será entregue, por quanto tempo o conteúdo vai ficar no ar, exclusividade ou não, condições de pagamento, cancelamento e penalidades. E lembrem-se, dinheiro sem contrato é só expectativa. O quarto contrato é contrato com editor-produtor. Se alguém cuida da parte técnica do seu podcast, esse contrato precisa definir prazos de entrega, os formatos, sigilo e principalmente quem é o dono final dos arquivos. Isso evita surpresas bem desagradáveis como eu tenho uma cópia de tudo e vou postar por conta própria. Ninguém merece, não é verdade? O quinto e último exemplo que eu posso trazer para vocês é o contrato de prestação de serviços terceirizados. Aqui entram agências, assessorias, designers, social media, qualquer profissional que tenha um contato com o seu conteúdo ou com a imagem do seu podcast. Portanto, tenha contratos claros, com o escopo definido e cláusulas bem definidas de uso de material. Enfim, agora que você já sabe quais são os contratos mais importantes, nós vamos falar das cláusulas que não podem faltar de jeito nenhum. E por quê? Deixar de incluí-las pode sair muito mais caro lá na frente. Agora que você já conhece os contratos mais importantes para a sua jornada como podcaster, vamos falar sobre o que precisa estar dentro deles. Um contrato mal feito é como um guarda-chuva furado. Você até tenta se proteger, mas na hora do temporal vai se molhar. Então anota aí, porque essas são as cláusulas que não podem faltar em nenhum contrato, seja com co-host, convidado, patrocinador ou prestador de serviço. O primeiro deles é o objeto do contrato. Essa cláusula corresponde à pergunta: o que exatamente está sendo combinado? Parece simples, mas é onde muita gente erra. Se não estiver claro o serviço, o conteúdo, o formato e o objetivo da relação, qualquer mal-entendido pode virar um conflito. A segunda cláusula são os prazos e condições da entrega, principalmente em contratos com editores, patrocinadores e convidados. Quando o episódio vai ser gravado, quando será entregue e se atrasar, o que vai acontecer? Essas respostas têm que estar no papel ou mesmo em um contrato digital e não somente no WhatsApp ou em conversas que você faz pessoalmente. A terceira cláusula é a remuneração e a forma de pagamento. Claro, estamos no kit monetiza, então precisamos entender como isso vai funcionar. Se houver pagamento, a gente precisa definir valor, data de pagamento, a forma e principalmente o que acontece em caso de inadimplência. Uma das cláusulas de multa, de juros, rescisão, protege você e ajuda a manter o profissionalismo da relação que está sendo firmada. A quarta cláusula, aliás, é a propriedade intelectual e uso de imagem. Essa cláusula é essencial para proteger o conteúdo que você criou, sua voz, sua ideia, sua edição. Ela regula o uso da imagem e voz do convidado também, impedindo que ele peça a remoção de episódios depois de publicado. Enfim, quero trazer também para vocês exemplos de boas práticas jurídicas para quem tem um podcast. Porque até aqui a gente falou sobre os tipos de contratos, cláusulas essenciais e os riscos de não formalizar as suas relações, ou seja, riscos à sua reputação, riscos financeiros e riscos à sua atividade como um todo. Agora, eu quero te mostrar algumas práticas simples que você pode aplicar desde já e que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia como um podcaster. O primeiro deles é: tenha tudo documentado. Sempre evite acordos só no WhatsApp ou no vamos que vamos. Isso não. Tenha clareza nos combinados. Envie resumos após as reuniões, registre o que foi alinhado. Uma segunda boa prática é: organize seus contratos em pastas, por categorias. Tem uma pasta para parcerias, com apresentadores, convidados, patrocinadores, serviços e licenças. Enfim, a organização ela vai te dar agilidade quando você mais precisar, principalmente diante de um conflito. E o terceiro e mais importante é: invista em apoio jurídico especializado. Quando a gente fala em contrato, muita gente ainda vê como uma burocracia, um mal necessário ou algo para resolver depois. Mas quem vive de conteúdo, influência ou negócios criativos não pode mais se dar o luxo de improvisar onde deveria estar protegido. E aqui
vai um ponto muito importante. Se o seu projeto tem identidade, estratégia e valor, ele merece um contrato à altura. Eu falo isso com tranquilidade, porque além de atender centenas de empreendedores e criadores que hoje atuam com segurança, eu também sou empreendedora. Enfim, eu já paguei para participar de um podcast como estratégia de posicionamento. E se eu não tivesse uma estrutura jurídica por trás, cláusulas bem definidas, acordos transparentes e contratos que preservassem a proteção da minha imagem, aquilo poderia ter sido só uma exposição. Mas não foi. Ele virou autoridade, virou resultado e, acima de tudo, gerou blindagem ao meu negócio. E é exatamente isso que eu entrego. Enfim, eu sou Ana Mangueira, advogada especialista em contratos, e o meu trabalho é blindar empreendedores como você, que estão colocando sua voz, sua marca, a sua credibilidade no mundo. Muitas vezes sem perceber os riscos invisíveis que nós já vimos e muitos outros que vocês ainda precisam conhecer. Em suma, eu não entrego contratos genéricos. Eu crio estratégia jurídica aplicada à sua realidade com uma linguagem acessível, foco no que importa e visão de crescimento. Porque, afinal de contas, é isso que você quer, não é verdade? Então, se você já entendeu que conteúdo sem contrato é um risco disfarçado de oportunidade, é hora de se estruturar, de se blindar e de agir com a segurança que o seu projeto merece. E se for para fazer isso com alguém que entende o seu universo, eu tô aqui. Em suma, meus podcasters, eu vou chamar já de empreendedor blindado. Contratos são sim documentos jurídicos, mas são muito mais que isso. Eles são ferramentas de respeito, clareza e proteção. Eles te ajudam a construir um podcast sólido, profissional e com potencial de crescimento, sem surpresas, sem rupturas dolorosas e sem prejuízos silenciosos. Então, antes de encerrar, eu quero deixar 3 lembretes. Você não precisa esperar para crescer, para finalmente se proteger. Contratos não afastam pessoas, eles alinham expectativas, isso precisa estar claro. E se o seu conteúdo é valioso, ele precisa ser cuidado como um ativo. E muito obrigada por você estar aqui. E se você quiser rever essa aula, revisar seus contratos ou começar a se estruturar com apoio, procure um profissional especializado. E se quiser uma indicação, você já sabe. Eu te desejo segurança, clareza e sucesso na sua jornada como criador. E até a próxima!